Queridas irmãs, queridos irmãos, é um prazer estar novamente com vocês para mais um estudo da Palavra de Deus. E nós estamos agora chegando ao ponto alto de todos os nossos estudos no Evangelho de Marcos. Hoje nós vamos ver o julgamento, a crucificação e a morte de Jesus e semana que vem a ressurreição de Jesus. E encerrando então esse projeto que nós tivemos durante este ano de estudos, reflexões no Evangelho de Marcos. Esse estudo de hoje, ele é tão denso, ele é tão rico, a gente poderia passar bastante tempo conversando a respeito, mas eu quero dar assim algumas ênfases, alguns tópicos a partir da Bíblia, a linguagem de hoje, Marcos capítulo 15, os versículos 6 até o final, do capítulo 15, 6 a 47. Nós vimos na semana passada que Jesus foi entregue pelos principais sacerdotes, pelo tribunal religioso dos judeus, foi entregue para o governador Pilatos, porque o Pilatos representava o Império Romano e só o Império tinha autoridade para matar alguém. E os judeus, a sua liderança religiosa, principalmente cheio de inveja de Jesus, eles queriam que ele fosse morto. Por isso que eles tramam para que Pilatos possa matá-lo. Isso aconteceu durante a semana da festa da Páscoa, e aí vem o nosso texto de hoje, na primeira parte, quando se fala da condenação à morte, a partir do versículo 6, diz que em toda a festa da Páscoa o governador costumava soltar um dos presos a pedido do povo. Isso era uma forma dos romanos fazerem média com o povo, se tornarem um pouco menos antipáticos, um pouco mais simpáticos. Eles costumavam soltar um dos presos a pedido do povo. E tinha um preso muito famoso que participou, junto com algumas pessoas, de uma revolta, provavelmente a revolta contra os romanos, chamado Barrabás. Se tinha alguém que não podia ser solto, era Barrabás. E o Pilatos deve ter pensado assim, ele pergunta para o povo, quem vocês querem que eu solte para vocês? O rei dos judeus ou Barrabás? Ele tinha certeza que eles iam dizer Barrabás, mas eles, instigados pela liderança religiosa, eles exigem Barrabás, solta-nos Barrabás. O Pilatos ficou com medo, se ele não fizesse a vontade do povo, ele teria problemas, ele não queria perder o seu cargo. Ele sabia que Jesus era inocente, mas mesmo assim, quando ele perguntou que crime ele fez, eles gritam, instigados pela liderança, crucifica a Cristo, Ele acaba concordando, ele entrega para ser crucificado, pode levar ele, mas antes mandou açoitá-lo. Isso era outro costume maldoso dos romanos. Os piores da sociedade eram condenados à morte de cruz. E essa morte ela era precedida por açoites, e isso ele mandou fazer com Jesus também. Não tinha porquê, mas ele mandou fazer. E aí os soldados, eles levaram Jesus para o pátio interno, a partir do versículo 16 de Marcos 15, e se reuniram, onde reuniram toda a tropa. Aí eles começaram a ridicularizar Jesus, fizeram uma série de coisas. Eles vestiram em Jesus uma capa vermelha, um rei, puseram sobre ele uma coroa de ramos de espinho, e começaram a saudá-lo. Salve, viva o rei dos judeus! Batiam nele com um bastão, cuspiam nele, se ajoelhavam, fingindo que o estava adorando. E depois de terem ridicularizado Jesus, de terem caçoado dele, eles tiraram a capa vermelha e o vestiram com suas próprias roupas. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Eles o levaram para fora da cidade, para um lugar chamado Gólgota, em hebraico, Gólgota,
que quer dizer lugar da caveira, virou Calvário, o lugar caldo, provavelmente muita pedra e pouca planta, né? E lá ele seria crucificado. No caminho eles encontraram um sujeito chamado Simão, natural de Cirene, no nordeste da África, que estava em Jerusalém, de certo, para as festas da Páscoa. De todo o império havia pessoas crentes em Deus que vinham na festa da Páscoa. E o Marcos identifica ele, inclusive, como pai de Alexandre e Rufo. Alexandre e Rufo, então, são conhecidos dos leitores, para quem o Marcos está escrevendo. Ele identifica bem esse Simão. Eles obrigam ele a carregar a cruz. Na verdade, a madeira transversal, pensa-se uns 45 quilos, porque o costume de crucificar alguém, havia um poste de espera já no lugar. Às vezes aquela pessoa a ser crucificada tinha que carregar, fala-se a cruz, porque se criou um formato de cruz na hora de pregar ou fixar a pessoa, né? Mas ele carregou essa vara transversal, obrigaram esse Simão de Cirene a carregá-lo, tá? E para Jesus eles queriam dar um vinho com uma mistura de calmante, parece que de mirra, segundo o Marcos aí, mas Jesus não aceitou. Então eles crucificaram ele, repartiram suas roupas entre si, e diz um outro evangelista que sobre a túnica, que era inteiriça, uma peça inteira, sem costuras, eles lançaram sortes. 4 soldados lançaram sortes. As outras roupas eles repartiram entre si, cada um ficou com uma parte, mas um foi sorteado para ficar com a túnica. Em cima da cruz estava escrito em hebraico, latim e grego. Pilatos mandou escrever o Rei dos Judeus, diz o Marcos, ele resume, Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. O que os romanos faziam? Eles pregavam uma tabuleta por cima da cruz, então formou-se uma cruz, com a acusação. A acusação é o Rei dos Judeus. Até a liderança religiosa, diz um texto, não queriam que fosse escrito assim. Falaram para Pilatos: não coloque o Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou o Rei dos Judeus. O Pilatos disse: não vou mudar o que eu escrevi. Na verdade, Jesus era o Rei dos Judeus mesmo, só que o Rei não só dos judeus, o Rei de todas as pessoas, e de uma forma toda especial, de todos os que nele creem. Ali mesmo, as pessoas que iam passando ficavam zombando de Jesus. Os malfeitores, diz o Marcos, também, ele resume, mas o Lucas vai nos dizer que um se arrependeu na última hora. Jesus diz que naquele dia mesmo estaria com ele no paraíso. Os soldados, as pessoas, enfim, ridicularizavam Jesus. Mas aí eles diziam assim: salvou os outros, salve-se a si mesmo. Ou, ó tu que dizes, destruam esse santuário, o templo, e em 3 dias o reconstruirei. Eles pensavam que ele tinha falado do templo de Jerusalém, ele falou do santuário do seu corpo, né? E aí chega a hora da morte de Jesus. Ele foi julgado de madrugada, de manhã cedo, entregue para ser levado por volta das 9 da manhã. Por volta do meio-dia houve trevas densas sobre a terra, e pelas 3 da tarde então vêm os lances finais na escuridão. Jesus grita em alta voz: Eloi, Eloi, lema sabachthani, em aramaico. Eloi soa parecido com Elias. Alguns disseram: ele está clamando por Elias para vir ajudá-lo. Mas na verdade isso significa: meu Deus, por que me abandonaste? A pessoa crucificada, ela morria por asfixia, então naquela posição, né?
Mas Jesus, ele ainda encontra forças para gritar Eloi, Eloi, lama sabachthani. Há mais palavras na cruz, que, juntando todos os relatos dos evangelistas, no fim eles clamam: está consumado, tetelestai do grego, está terminado, está concluído. Estava concluída a obra da salvação da humanidade. Inclinando a cabeça, diz o João, rendeu o Espírito, ele morreu. Na verdade, ele carregou sobre os seus ombros todos os pecados, todo tipo, as traições, as intrigas, as mentiras, as invejas, as mortes, toda a maldade humana de todos os tempos, a tua e a minha, ele carregou sobre os seus ombros. Diz a palavra de Deus que a alma que pecar, essa morrerá. Pecadores somos todos nós. Ele, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, foi feito pecado por nós. Diz Isaías 53 que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quando Jesus expirou pela última vez, expirou e entregou o Espírito, aí houve um terremoto, mortos saíram das sepulturas, o véu do santuário, que separa o lugar santíssimo, onde só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, ele se rasgou de alto a baixo, simbolizando que agora o canal em direção a Deus novamente está aberto. Em nome de Cristo nós vamos ao Pai. Por Cristo Jesus nós chegamos a Deus. Ou como diz João 14,6, Jesus falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele abriu esse caminho para Deus. O centurião, o chefe dos soldados ali, o chefe dos soldados romanos, ele confessou, e esse é o tema central de todo o Evangelho de Marcos: de fato, este homem era o Filho de Deus. O que está no versículo 39 de Marcos 15. De fato, este homem era o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus e a vida eterna. Algumas mulheres, Maria Madalena, Salomé e a outra Maria, mãe de José e Tiago, o mais moço, elas estavam observando isso, elas e outras mulheres, domingo de manhã cedo, porque no sábado ninguém podia trabalhar, elas foram para embalsamar Jesus. E aí nós sabemos que Jesus já tinha ressuscitado. Vamos estudar isso na semana que vem. Aqui nós lembramos ainda o sepultamento. Um dos líderes judeus, José de Arimateia, que fazia parte do Conselho Superior dos Judeus, do Sinédrio, ele era um temente a Deus. Ele pede a Pilatos autorização para sepultar o corpo. Pilatos até se admirou que ele já estava morto antes do pôr do sol. A partir do pôr do sol, ninguém mais podia trabalhar. Então ele pede para rapidamente sepultar Jesus, que já está morto, coloca ele dentro de uma sepultura cavada na rocha, onde ninguém tinha sido deitado ainda, né? Posto ainda, e coloca ele e rola uma grande pedra na frente, tá? E ele fecha, ele lacra a sepultura. Com isso nós vemos que a vida de Cristo acabou. Satanás, por certo, pensou que ele tinha vencido a parada, mas Satanás tinha sido derrotado. Repito aquela palavra de Isaías: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Creiamos sempre em Cristo Jesus. As nossas confissões luteranas, dizem também que conhecer a Cristo é conhecer os seus benefícios. E para conhecer os benefícios de Cristo, temos que conhecer os nossos próprios males, nos arrepender realmente de nossos pecados e crer que o sangue de Jesus nos lava de todo pecado, e assim a porta do céu está aberta para nós. Fiquemos firmes nesta fé. Amém. Oremos. Amado Deus, Pai Celestial, muito obrigado porque providenciaste tão grandiosa salvação para nós, salvação eterna,
por Jesus Cristo. Muito obrigado por teu incomparável amor, pelo incomparável amor do teu Filho, do verdadeiro homem, verdadeiro Deus, que carregou todas as nossas culpas. Que nós sempre creiamos neste Cristo e vivamos uma vida digna, uma vida de gratidão, cheios de amor a Ti e ao nosso próximo. Em nome e por amor desse Cristo Jesus nós oramos. Amém. Foi um prazer ter estado novamente com vocês. Convido-os desde já para o próximo e último capítulo dessa série sobre a gloriosa ressurreição do Senhor Jesus. Até a próxima oportunidade.